Olá, boa noite. Nós somos do Ministério Evangelho da Sabedoria. E hoje eu gostaria de falar a respeito da graça de Cristo. As pessoas precisam parar de confiar em si mesmos e começar a confiar na graça de Cristo para praticarem aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que é bom. Sempre confiando que, ainda que erremos em algum ponto, podemos confiar na graça de Cristo para que nossas mentes sejam purificadas, para que nossas almas sejam guiadas ao caminho da eternidade, da retidão, da vida eterna. Porque foi para isso que Cristo morreu e ressuscitou, para abrir o caminho de salvação, e todo que confiar nele não verá a morte eterna, mas terá a vida celestial. Porque quando Deus enviou Cristo ao mundo, Ele enviou Cristo ao mundo para estabelecer um caminho imerecido, um caminho de graça. Ou seja, devemos caminhar guardando a fé, que porque Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar, temos dessa forma o perdão da sua parte. E se temos o perdão da sua parte, devemos então confiar em Deus e nas promessas que Ele fez para nós, para nossa proteção, para nossa salvação, sem nos desesperarmos, porque muitas pessoas equivocadamente acreditam que são pecadores demais e que Deus não os perdoará. Certamente o ser humano erra muito, porém não quer dizer que Deus não o perdoará caso ele se arrependa verdadeiramente. Porque todos os que se arrependem podem ter o perdão, basta pedir com fé, confiando no sacrifício de Cristo, para que este perdão seja efetivado. E eu convido vocês a isso, a confiar na graça de Cristo, porque Ele morreu e ressuscitou para nos dar vida eterna. Se você acredita nele, creia nele, porque acreditar somente não basta. Acreditar somente é apenas aquela religiosidade superficial. Crer é realmente a prática daquilo que é reto, íntegro e justo. É realmente a crença concreta na morte e na ressurreição de Cristo. Confiar nele. Depositar sua vida aos pés dele como uma oferenda, uma oferta a Deus. Diferente do que muitos religiosos falam, Deus não quer ofertas financeiras. Deus quer que o ser humano oferte, mas oferte a própria vida para viver com retidão, para tratar o próximo com amor, com decência, com dignidade. Este é o sacrifício que Deus pede do ser humano, fazer o bem ao próximo e a si mesmo. Esta é a oferta. Deus não quer riquezas materiais. Deus não precisa disso. E Deus quer que os seres humanos comecem a agir bem e crer verdadeiramente em Cristo. Não de maneira superficial. Eu creio em Cristo porque eu vou na igreja 2 vezes por semana. Isso não significa crer em Cristo. Isso significa estar condicionado a um evento cultural, religioso, que não traz nenhum benefício àqueles que praticam. Porque o único benefício que qualquer seguidor de Cristo terá da parte de Deus é quando ele fazer o que Cristo manda. E Cristo nunca mandou frequência em religiões ou templos, mas ele mandou a frequência em você tratar bem os seus pais. Ele mandou a frequência em você trabalhar com honestidade na empresa onde você está.
Cristo ordenou você fazer o bem ao pobre e ao necessitado. Cristo te ordenou a buscar o conhecimento e a sabedoria para que os larápios, os falsos profetas vestidos de ovelha, não vos enganasse. Cristo mandou o ser humano não ser preguiçoso e buscar o conhecimento e buscar sempre se esforçar na sua vida cotidiana também. São essas as ordens de Cristo. Além disso, Cristo disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Só que quem crê nele confia nele, e quem confia nele faz o que ele ensina. De maneira então que aquele que pratica os sagrados ensinamentos de Cristo é o que verdadeiramente confia em sua graça, e portanto é esse e só esse que tem a vida eterna, porque é só esse que crê de verdade. E esse é o problema. Poucas pessoas estão crendo de verdade. Há muitos religiosos, mas poucos cristãos. Há muitas pessoas que falam que amam a Deus, mas poucos o amam de verdade. Muitos querem as bênçãos de Deus, facilidades mágicas, mas poucos querem Deus verdadeiramente. E por isso eles se enlaçam na escravidão do pecado e caem na sua própria corrupção mental que os direciona à destruição. Só que ainda há esperança, porque enquanto há vida, há esperança. E mais vale um cão vivo do que um leão morto. Em outras palavras, ainda há esperança para ti. Mas é preciso crer nesta esperança e depositar, ofertar a sua vida aos pés de Cristo. Ofertar a sua vida à justiça e à retidão e se afastar de todas as formas e aparência do mal, buscando sempre trilhar o caminho da bondade e da justiça pela fé em Jesus. Sabendo que, ao fazer isso, teremos a confiança no perdão de Deus que está em Cristo Jesus. E assim, verdadeiramente, poderemos dizer que Cristo está em nós, pela fé que nele professamos, não artificialmente nas religiões, mas na nossa vida diária, todos os dias. Porque, como foi dito, o único benefício que alguém pode ter da parte de Deus ocorre quando esta pessoa começa a obedecer os ensinamentos de Jesus Cristo. Sem essa obediência não há benefício da parte de Deus. Na verdade, o único benefício que vai ter é enquanto se vive a oportunidade do arrependimento, a oportunidade do perdão. Mas depois que se morre, é tarde demais. E exatamente por isso que o apóstolo Paulo diz que hoje era o dia da salvação. E a salvação era matéria, é ainda e sempre será urgente, que deve ser buscada todos os dias, ao acordar e ao dormir. Porque esta é uma verdadeira prática sapiencial. Entretanto, aqueles que continuarem a desconfiar da graça de Cristo, ou ainda a pensar ou a crer nos próprios males, ou seja, acreditar que Deus não perdoa, que Deus não vai ajudar, que Deus não trata com misericórdia e que por isso não se aproximará de Deus mesmo tendo se arrependido, você continuará um caminho de destruição. Entretanto, se você tomar a atitude certa e se aproximar de Cristo, crer nas promessas de Deus, no perdão de Deus, aos poucos a paz florescerá em seu coração. Só que para isso você precisa dar esse salto no escuro,
que é um passo de fé, de genuína fé, crendo verdadeiramente em Cristo para a vida eterna. E a partir disso também se esforçar para vencer os pecados, imoralidades, mentiras, brigas, cobiças, pornografias, invejas, toda forma de iniquidade, vencer tudo isso. Cobiça, brigas, contendas, e a partir daí a sua mente será purificada e a paz surgirá em sua mente e em sua alma. Não quer dizer, porém, que a sua vida vai ficar fácil. Não vai. Mas certamente você estará restaurado e fortalecido para enfrentar as dificuldades da vida. E o melhor de tudo, terá a salvação da alma e não será condenado ao inferno. Pensem sobre isso. Se inscrevam no canal O Evangelho da Sabedoria e compartilhem com outras pessoas para que mais gente tenha acesso a esta mensagem, a esses pensamentos que devem pairar sobre nossa mente sempre, para que busquemos verdadeiramente a Deus.